Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Panelas e Pautas, o podcast que coloca em debate tudo que envolve a nutrição escolar. Eu sou a Nutrigi, da Nutrir e Desenvolver, e E eu sou a Carol Goni, da Goni Consultoria. Estou aqui para lembrar vocês de assinarem nosso canal do podcast, ativar o sininho para que todos os episódios cheguem até vocês e também deem um like nesse episódio para que mais profissionais, mais pessoas interessadas nesse tema que a gente traz para vocês, tudo que envolve a nutrição escolar, possa chegar a mais profissionais esse conteúdo de qualidade. isso aí. E hoje a gente vai falar de uma temática bem essencial, não só para as nutricionistas, mas para todas as pessoas que têm interesse sobre assuntos inerentes à infância. E a gente vai falar sobre sistemas de aprendizagem e a relação disso com a alimentação escolar, né? E a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a Muito. Silvia. Seja muito bem-vinda. Isso. Vamos passar a palavra para ti, para te apresentar aí para nós. Fica à vontade. Oi, meninas Nutris de Carol. Obrigada por essa oportunidade da gente divulgar conhecimento, né? Então, eu sou neuropsicopedagoga, trabalho na área de aprendizado e tem uma coisa super interessante, né? As pessoas têm ideia de que aprender está ligado à matemática, às ciências, à aula de inglês, à aula de música, né? E isso inclui também o aprendizado. O aprendizado é muito maior que isso, né? Digamos que o intencional, que é esse das aulas específicas, ou quando a gente se para orientar alguém, ele é no máximo 30% de todo o nosso aprendizado, né? Então, quando a gente fala essa oportunidade que vocês estão dando hoje para a gente conversar sobre alimentação e aprendizado, é muito significativo. Porque, por incrível que pareça, o aprendizado se dá de forma indireta em 70% dele. E, basicamente, nossa conversa de hoje, a alimentação está focada nesse 70% que a gente faz de uma forma empírica e muitas vezes não atinge o objetivo desejado. A alimentação ali do bebê, ele é inicialmente mais instinto, né? A amamentação, mas depois é por processo de aprendizado. Né? A alimentação não tem como a gente conversar sobre alimentação, principalmente de crianças, que é o nosso tema aqui, falar sobre alimentação e não trazer esse tópico, né, desses processos, sistemas de aprendizagem, que eu tô extremamente curiosa para saber, Eu né? também quero escutar a E ter uma Silvia. aula hoje da Silvia. Então, assim, para começar, né, Silvia, o que são sistemas de aprendizagem? Como que eles funcionam na infância? Então, hoje a gente tem assistindo aqui com a gente, tem nutris, tem educadores, gestores, famílias, né? Então, estão assistindo. Então, para quem não conhece, inclusive, eu sou bem leiga no assunto, né? O que é sistemas de aprendizagem e como é que funciona? Bom, obrigada pela pergunta, né? Contextualizar, né? Ótimo, né? Então, assim, de qualquer forma, tu colocaste sobre alimentação, né, Carol? E se eu contar para vocês que a questão da alimentação acontece muito antes até da gestação, até do nascimento, ela é uma questão, na gestação, ela é uma questão epigenética, mas uma questão de cultura daquela família onde a criança está sendo inserida. Né? Então, assim, por exemplo, quando a gente tem uma ideia, a gente tem o fantasmático, o imaginário e o real. A gente tem aquele filho imaginário, né? O fantasmático é o primeiro deles, né? Antes de eu estar gerando, de eu estar gestando aquele no meu imaginário. Depois, quando eu estou gestando, eu tenho o imaginário e depois eu tenho o filho real. E existe um ajuste em todas essas fases. Vocês, sei que tu tem um menino, né? De 2 anos, o aninhos. Pedro. Eu tenho duas que é 13 e 10. Então, tá. Então, quando a gente se imagina grávida, a gente já começa a pensar como é que vai ser a roupa, como é que vai ser o quarto. Depois, quando nasce, tem toda aquela questão de como é que vai ser a escola, né? Quem vai cuidar, tem tudo isso. Mas quando que na gestação ou antes delas, como é que vai mudar a minha rotina alimentar em relação aos modelos, aos exemplos que eu quero dar para essa criança? A outra questão, o que eu vou me alimentar durante a gestação e como que eu vou me alimentar, né? Então, vamos supor, tem pessoas que adoram sushi, não é o meu caso.
né? Realmente não sou chegada, mas eu lembro de gestantes o tempo inteiro, eu não posso comer sushi, que vontade de comer, mas eu não posso comer, não posso comer. Eu tenho que comer isso, mas eu não gosto de comer, por exemplo, espinafre, brócolis, mas eu preciso comer. Ou seja, ela já está passando um dado, ela já está passando uma informação que é desconfortável. Não que o bebê vá absorver exatamente aquilo, mas absorve um desconforto e ela não está se treinando para um novo processo, não está se aprendendo como é que a gente se comporta para ser uma mãe, uma professora, uma avó, uma tia de uma criança que ela vai ter que fazer essa introdução alimentar. Então, a introdução, o hábito da comida, do alimento, ele é muito antes da gestação, ele é durante e ele tem uma transformação familiar, que hoje praticamente ele não acontece. Então, o aprendizado são 7 fases para ver se eu consigo responder a tua pergunta. Tá. Né? Não, senão a gente repergunta se a gente ficou com Ah, alguma por favor. dúvida. Não se Inclusive, preocupa. deixa eu só fazer uma observação. Quem está nos assistindo ao vivo, a gente está com o chat aberto aqui, pode perguntar, né? Já que a gente vai ter uma aula ótimo. agora, já vou anotando, também trouxe a agenda aqui para anotar. Pode certeza. colocar a pergunta que eu tô aqui com a live aberta e vou trazendo essas Vai, a gente perguntas vai aqui. trazendo. Também comentários, né? Dar uns parabéns, a gente também aceita, né? Os fãs aí. Principalmente. Desculpa, eu continuo assim. Principalmente. Bom, nós temos 7 fases. 7. Eu traduzo como 7 fases. Depende da literatura, vão ter outras, né? Uhum. Mas de uma forma bem pedagógica. E a primeira fase, o grande conhecimento, eu diria, né? Da neurociência, o grande acréscimo que ela trouxe para a nossa área da educação, né? É saber que todo aprendizado entra pelo canal da emoção. Todo ele entra pela emoção. Quando ele entra pela emoção, ele vai formar memórias e sistemas completamente diferentes de quando ele era aquela coisa mais forçada, né? Então, numa infância, na primeira infância ali, a gente tem a emoção, a gente não tem aquela, não deve se levar aquele dia, né? A gente comentou a questão da obrigação, do castigo, deve ser levado de um outro formato. Então, assim, o primeiro vem pela emoção. O segundo é pela atenção concentrada. A gente tem 4 tipos de atenção, mas aquela que a gente vai ter um aprendizado, ela tem que ser concentrada e sustentada. Dependendo da faixa etária da criança, ela vai ter um tempo de sustentação de 1 minuto, 1 minuto e meio, 3, 5, até bem trabalhada, vai chegar na nossa fase adulta, adultos bem trabalhados, de a torno de 40 minutos, o que é bem difícil. Eu não tenho uma atenção sustentada Plena, né? Assim, digamos, bem focada. por 40, a gente vai e volta. Então, quem eu trabalha tô com pensando aqui. pesquisa, mas é natural. Não tem problema ir voltar, desde que tu volte. Desde que tu saiba, não, Silvia, vamos voltar para cá, tu te perdeu, não tem problema. Vamos lá, tu lembra do quê? E continua, né? Então, a primeira é a emoção, como é que eu vou trazer, como é que é a preparação para aquilo ali. A segunda é ter atenção sustentada e focada, centrada naquilo ali. O terceiro é o estímulo, né? O quarto é a repetição. Aí eu já começo a ter memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. A de curto prazo é aquela que tá passando, eu tô lembrando, tô fazendo. O que eu falei para ti agora, tu tá registrando. Daqui 5 minutos já não tem mais todo aquele Isso registro. que a gente Daqui um anota, dia tem muito menos, que é excelente. Pra reforçar. Né? Então, a quinta é a memória de longo prazo, que é aquela que eu consigo resgatar. Quanto mais estímulos eu tiver sobre aquilo, maior repetição, mais consolidação eu vou ter. É uma questão de plasticidade cerebral, mas eu vou poder. E aí eu aprendo, depois que eu tenho a quinta etapa, que é da repetição, que eu tenho a memória de longo prazo, eu aprendi. É o sexto. Mas se não acabou no sexto? Não. Qual é o objetivo de um aprendizado? É evocação assertiva. Que palavra bonita, né? Porque palavra bonito, né? E quando a gente Evocação usa assertiva. Porque tu não aprendeu coisa errada, tu foi fazer, mas eu tinha certeza que era assim, não é? Com Que certeza. E eu fielmente vou dizer, não, mas era assim. Daí a pessoa, não, mas prova. Mas aí tem Não que vou provar nem- não Santo vou nem Tomé me por opor. A mais B que não era. Daí eu. Realmente não era. Tá, vamos fazer então, Então, concordo. no processo de aprendizado, teve falhas, teve equívocos. Então, depois que a gente aprende, tu vai saber se aquilo ali está acomodado de uma forma assertiva ou não quando tu evoca
quando tu fazes. Então, esses são os processos de aprendizado para qualquer coisa. Relembrando que aprendizado é, de forma indireta, né? É 70% de tudo que a gente é. E a gente aprende desde o torno da 24ª, 25ª semana de gestação, a gente já tem toda a questão da memória auditiva, a gente já tem questões gustativas, a gente já sabe, né? Que é absorvido. E a gente aprende até o dia que o cérebro morre. Que interessante. E tu sabe que tu trouxe, assim, tu começou falando desses estágios antes do período, né? Antes da mulher engravidar, né? E hoje já existe, não é mais 2.000 dias, tem mais. Ah, tá. Os primeiros 1.000 dias. 1.000 dias. Os primeiros 1.000 dias. Hoje já está se estudando que... Um pouco mais. Que existe um momento pré-concepção, que é o que tu tá trazendo aqui. Né? Então, Até já estão considerando o período... Eu não me lembro agora quanto tempo são antes. Qual é o período que antecede. Mas já tem estudos mostrando que o período pré-concepção ele é muito importante. E é óbvio que é importante, né? Porque se tu vive uma vida para depois engravidar em um certo momento, é óbvio que o que tu viveu antes disso tá lá né? Tá lá registrado. Epigenética. Exato, tá na tua epigenética. Tá, é epigenética pura, né? Porque tem no teu DNA, tem nos teus hábitos, nas tuas crenças e etc e tal, né? Então, como é que isso não vai... No momento que tu tá formando um novo indivíduo, isso não vai ser levado em consideração? Exatamente. Acho que eu já estava mais à frente do que a ciência, mas tá, agora estamos comprovando isso. Exatamente. E isso que tu traz, né, se a gente parar e pensar no âmbito da alimentação, é muito verdadeiro. Porque mulheres que comem de uma forma mais saudável e talvez tenham uma relação melhor com os alimentos, comendo de forma prazerosa, se sentindo segura, mesmo que ao longo da gestação, falando em gestação, existem vários momentos de mais ansiedade, mais estresse, né? Comer assim né? Não tanto por necessidade, mas por vontade. Existem várias coisas que acontecem, né? Quando a gente está gestando, mas sim, é importante, né, porque a criança vai, né, lá no líquido amniótico, assim, o que a criança está recebendo de nutrientes tem um flavor, né, que é aquele sabor que tá começando a ser impresso ali naquela tela em branco, né, então ali já começou os primeiros movimentos disso, né, e quando a criança, pensando no ambiente escolar, que ela ingressa no ambiente escolar, que muitas famílias, né, famílias mães, né, propriamente, conseguem manter o aleitamento materno, mesmo quando a criança ingressa dentro desse ambiente, a criança está recebendo, né, aquele leite que tem um flavor diferente, com uma densidade diferente, então isso tudo vai acomodando, né, informações em relação ao paladar. E quando a criança recebe uma fórmula infantil, ela está recebendo um alimento com a mesma densidade energética, com uma mesma composição nutricional, com o mesmo sabor. Então, a criança do leite materno recebe várias informações pelo flavor, né? E a criança que recebe fórmula infantil, ela está recebendo sempre a mesma informação e sabor, né? E sempre a mesma informação, inclusive, de densidade. Então, ela vai ficar sempre satisfeita, geralmente, X tempo. E quando a criança recebe o leite materno, a gente não consegue ter uma certa precisão em relação a quanto de nutrientes tem mais gordura, menos gordura, se dá mais saciedade, menos saciedade. Então, essa criança, em relação à alimentação, talvez ela tenha vou usar, entre aspas, um melhor preparo, ou ela sai preparada de uma forma diferente para aquela que recebia a sua fórmula infantil. Eu acho que loucura até, isso, né? Independente da fase, né? Tu trouxe essa questão da criança lactante, né? Dependendo da fase, como é importante nós, pais, né? Professores também, nós estarmos sabendo desses sistemas, dessas fases, para poder, enfim, instruir os educadores, para poder cuidar das crianças, estar junto das crianças, educar. Porque, claro, a gente sabe que já é sabido muita questão da alimentação voltada para o emocional, né? A gente está falando ali um pouquinho antes da neofobia, que a Gi trouxe também em alguma palestra. A gente está sempre trazendo isso, mas pensando nesses 7 pontos que tu trouxe, né? E a gente está aqui justamente para linkar com a alimentação, independente da fase, seja lactante, claro. pré-escolar, escolar, né? Quanto é importante a gente ter esse conhecimento dessas fases para poder atuar, para poder prestar atenção, olha o que eu estou fazendo,
como que eu estou direcionando esse momento da refeição? O que eu estou falando? Né? Estou sendo exemplo, estou reforçando, né? Trazendo, pensando aqui, porque a gente já anotou para não esquecer, né? Então, senão, né? Mas assim, objetivo, eu sou muito visual, eu preciso, né, escrever para poder reforçar. Então, assim, que bom que a gente está trazendo isso, que mais pessoas possam estar escutando. Quão complexo a gente fala nas nossas formações de professores, bastante. o quão complexo é se alimentar. Uhum. Né? Às vezes as pessoas acham, mas é tão bom comer. O aprendizado em relação à alimentação, tu tá querendo dizer, né? Né? Por uma, que nem tu trouxe lactante, justamente um bebê que tá em introdução alimentar. Para alguns tem uma... Por que a gente flui, né? E por que a gente traz uma orientação, e agora o que a Silvia trouxe aqui de uma forma bem estruturada faz todo sentido, né? Quando a gente passa as primeiras orientações ali, né, para não vou nem... Famílias, ok, também podem usufruir dessa informação, mas quando a gente traz, assim, vai trazer, né, na formação dos professores, quando eles têm, né, as crianças de berçário, por que a gente fala, né, procurar, né, dar alimentação para a criança quando ela estiver mais tranquila, se ela estiver chorando, olha a emoção aqui, olha esse aprendizado, né, tô chorando e estão me enfiando comida da goela abaixo, tô com sono, tô cansada, porque o bebezinho que tá aprendendo a comer, a gente vai procurar ofertar aquele alimento quando ele tá bem. Não quer dizer que, nossa, então toda a minha rotina escolar eu nunca vou poder alimentar ele nos horários. Não, pode, mas tem que ter uma visão mais sensitiva e mais empática, que eu vou precisar acalmar essa criança, tranquilizar. Sim. Né? Posso fazer uma colocação, botar Claro. um pouquinho sobre a amamentação e fórmula? A introdução alimentar. Então, a introdução alimentar ela acontece muito antes da criança nascer, né? Pelos hábitos familiares, pela identidade. E aí eu tenho que colocar algumas coisas importantes sobre afeto e amamentação. Esse início, primeiros 30 dias, 45 dias, né? Que é um período de ajuste, tanto orgânico, né, daquele estômago funcionar, da criança regular a fome, dos cuidadores fazerem entenderem aqueles choros, o choro do quê, né? Então, existe uma ansiedade maior, tem uma quantidade maior de leite, obter menor de leite, tem dificuldade com a amamentação, e aí são várias coisas, né? Isso geralmente é um momento bem ansiogênico. O que acontece com essa mãe? Essa mãe dá de mamar, ela já fica nervosa porque está na hora de dar mamar. Ela fica nervosa porque tem que dar mamar. Existe uma cobrança sobre o aleitamento. Não estou falando em qualidade nutricional, estou falando aqui, deixar bem claro, sobre afeto, sobre vínculo, sobre a importância desse primeiro mês, né? Independente do alimento que for dado, o formato que é dado, a pessoa que deu o alimento, a mãe, o pai, a avó, tem que estar disponível e tranquilo para alimentar aquele bebê. Ou a criança, desde ali, olha que interessante, já começa a formar memórias que podem se tornar traumas mais adiante. Porque a alimentação, que eu estou chorando de fome, ela é ansiogênica. A gente libera no leite vários neurotransmissores também, questões químicas, né? Então, independente se eu vou dar o meu peito, ou se eu vou dar uma mamadeira que é do leite materno, né? Ou não, né? Que eu dê quando a criança está num momento de que ela quer se alimentar, né? Eu dou um alimento quando ela está com dor, ou ela está com sono, né? Ela vai ter fome. E que eu dê de uma forma que seja prazerosa para ela e para quem está dando. Importante também é que use, se for mamadeira, né? A gente usa os dois lados para amamentar, porque a questão de toda lateralidade, como que aquele leite vai descer. Então, esse de mamadeira, que a gente dê nessa posição e na posição. E dê no colo. Não use aquela cadeirinha só porque é mamadeira, dê no colo. O bebê precisa dessa identidade, desse olho a olho, né? Neurônio espelho, para ver a nossa expressão de que a gente está bem, que a gente está feliz, tá tomando um mamazinho, seja ele qual for, como é que foi teu dia. Tu tá trazendo o quê? Tu tá trazendo um alimento porque ele tem uma sensação que não tem nome. Não esquece, a gente não pode esquecer que emoções, sentimentos, a gente é analfabeto. O adulto dá nome da intensidade para aquilo. Se eu tô dando aquilo tensa, falando com 10 mil pessoas, preocupada, no celular, pode ser em casa, pode ser na escola, eu não estou passando a mensagem que aquela hora é uma hora de interação com aquele alimento, com aquela sensação.
e depois a gente acaba fazendo isso mais adiante, né? A gente acaba se atrapalhando na hora de continuar, de ampliar essa apresentação de um universo ilimitado que é a da alimentação. E aí tu colocaste assim, a criança tem que tem o desejo de querer comer, né? Na realidade, fome faz parte do nosso ID. A gente tem fome. E quando a gente tem fome, a gente come. Então, entender como é que são esses... fazer essa sincronia muito importante que tu colocaste, né, Gi? Existe um período de adaptação. Não só da criança na escola, mas o próprio hábito dela. E se tu saciar quando ela tá com fome, ela vai ter uma relação boa com o alimento. Agora, se tu coloca ela naquela cadeirinha, como tu bem disseste, quando ela não está bem, ela tá com sono, ou ela tá cansada, né? Ou ela não tá com fome. Como é que fica aquela relação? Né? Fica desgastante. Então, assim, eu começo, e quanto menor eu sou, menos trabalhado é a minha memória. Ela é mais ela é mais íngreme, porque eu não tenho esse desenvolvimento cerebral para entender o que está acontecendo, que é hora de sentar, que vamos comer, quando tá com fome. Eu sinto aquilo de uma forma agressiva. Eu não sei se na vivência de vocês já viram um bebê bulêmico? Não. Eu conheci o bebê de 6 meses, com várias internações. Tal o estresse, qual o blood, né? O estado de blood da mãe, de depressão pós-parto e de ter uma obrigação de amamentar, porque a família era de médico, uma coisa bem complicada. E foi um caso bem... Então, hoje é uma adolescente, assim, com vários cases, mas assim, eu nem sabia que isso existia. Através de uma boa terapia com essa criança, foi diagnosticado e agora está se trabalhando com isso. Então, desde bebê. Ainda se trabalha com essa... Sim, porque ficou gravado que a alimentação não é uma coisa boa, ela causa estresse, ela não é confortável, desmancha isso. Então, como é importante aqui o nosso reforço desses primeiros momentos, né? Da acolhida, né? Entender todo esse funcionamento para que possa a alimentação chegar de uma forma mais prazerosa, mais tranquila, que é o que a gente sempre sinaliza, né? Não só para os pequenos, mas para os maiores também, né? E eu acho que isso que tu falou, quando tu fala que quanto menor a criança, menos repertório ela vai ter, Claro. Consciente. Exatamente. Né? Então, como o processo de repetição é importante. Repetição. Positiva, né? Mas, claro, É importante repetir aquilo que tá chegando no resultado que tu quer. Senão vai Caso chegar contrário, tu tem que ir ajustando, né? sim, repetindo, mas fazendo os ajustes. No que não tá funcionando, a gente repete, a gente refaz. Quer dizer, repetir é fazer o mesmo jeito. Então, eu faço o mesmo jeito se eu estou no caminho que é o desejado. Caso contrário, eu refaço. Eu vejo o processo como um todo e vejo onde ele tem falhas ou crio coisas para mudar. E isso em qualquer processo de introdução alimentar, esse conversa que eu tive com esses pais lá no condomínio, foi bem interessante, parece que a gente se prepara. Ai, agora ele tá com 5, 6 meses, vou começar a apresentar banana. E parece que a primeira vez que a criança vê uma banana é o dia que eu vou sentar na cadeirinha e vou dar uma banana para ela. Não pode. Ela já tem que ter visto aquele objeto, tocado naquele objeto, porque para ela é um objeto, visto aquela mãe comer, a professora. Eu sou a favor de que o educador coma com as crianças, não precisa comer tudo. Mas em alguns, provar um alimento. Para fazer, existem momentos dentro da escola que a gente pode fazer, que são os momentos de descoberta, né? Que a gente trabalha com a ludicidade, a gente cria personagens, de que eles estão experimentando. Aqui eu trouxe alguns da Pepa que a gente apresenta. O que a Pepa vai comer hoje? Hoje vou apresentar essa frutinha, quem conhece. Às vezes, nas crianças maiores, de 3 aninhos, tu pode ir no abstrato. Crianças menores, de 1 ano e pouco, a gente traz um concreto com fantoche e a frutinha, né? E aí tu traz a história. Até 3 anos. Depois dos 3 dá para ser mais abstrato. Mas Antes, até os 3 é concreto. muito concreto. Mais concreto. Mas as Pra explorações que a gente Pra faz. cheirar, pra usar. Ele vai ter que tocar uma banana. Gente, é uma delícia tocar numa banana, né? Porque a gente amassa, ela tem textura. Então, assim, ó, antes de eu introduzir a tal da banana, ela tem que ter, ela tava no colo da cuidadora, no colo da mãe, da tia, do irmão, e a pessoa comeu uma banana, ela viu. Por que ela faz? Neurônio espelho, ela quer repetir. Ela já tem interesse naquilo. O dia que tu for dar uma banana pra ela, ela tá hiper mega
mobilizada. E olha que interessante, né? Isso que tu tá trazendo reforça muito aquilo que a gente acredita, né? Que a alimentação, ela não precisa e não deve ficar restrita só no momento de colocar o alimento na frente e o ato de comer. Olha a riqueza de detalhes e de informações que são importantes para uma criança, né? Que vou colocar aqui até os 3 anos, mas não que os demais não tenham essa necessidade, que se tenha momentos de exploração, de visualização, de pegar, de tocar, de se ter essa liberdade para ter esse contato sensorial 100%, né? Porque isso que vai para manipular introjetar o objeto. Porque isso vai favorecer o momento da alimentação quando ele acontecer, né? E tu sabe que eu gosto muito assim e talvez a Carol também, né, dentro das escolas, dentro das propostas que a gente tem, né, de educação alimentar e nutricional, que não precisa ser um nutricionista para fazer uma proposta, o educador pode fazer um ambiente bem legal. Eu vejo muito hoje os berçários, né? As crianças pequenas trabalhando bastante com materiais não estruturados, né? Material não estruturado, e se cria um ambiente para o material não estruturado, e coloca uma toalha, o bambu, ou sei lá, existem vários materiais não estruturados. E eu fico olhando aquilo e eu fico pensando assim, tudo bem, o material não estruturado, ele tem estruturas diferentes. Alguns são mais porosos, outros têm uns buraquinhos, outros são lisos, e aí por diante. Mas dificilmente eles têm uma textura diferente, um cheiro diferente. Assim, cheiro, né? Comparado com os alimentos, né? Então, o alimento, ele é um material estruturado ou desestruturado, porque ele pode estar em pasta, em creme, com casca, sem casca. Ele tem um cheiro forte. Tipo, corta um abacaxi, descasca uma laranja, olha o cheiro que sobe, assim, né? E vai o quanto... estimular outras áreas, vai né? estimular outras áreas, E porque a Cíntia... A Silvia vai me corrigir, mas... as crianças menores, elas têm esse sistema sensorial completamente... Eles precisam dessas informações para construir o concreto, né? Para ter a sua bagagem, sim. Então, por que não os educadores não colocarem mais nas suas práticas pedagógicas, trazer a alimentação fora do momento comer? É muito importante que se possa fazer isso, porque a gente, enquanto nutricionista, a gente tem uma carga horária. Sempre traz. Exato, a gente tem uma carga horária pequena comparada com o universo de coisas que acontecem dentro da escola, e a gente tem várias atribuições obrigatórias que a gente deve desempenhar, né? Então, quem tá no dia a dia com as crianças tem muito vínculo, a criança se sente segura naquele espaço, não que ela não possa se sentir segura com a gente, porque eles amam quando a gente faz mais oficinas e provoca alguns momentos com eles, mas o quanto é importante se os alimentos tivessem esse espaço, né? Eu gosto de comer. É uma coisa que eu acho, não sei se eu tô certa, né? Mas quando a gente faz formação com os professores, a gente fala, olha, é como se fosse a criança tá no ensino fundamental, ensino médio, vai lá, estuda todos os dias, tem a aula, né? O conteúdo, enfim, e tem a prova. Né? E eu digo às vezes que as pessoas ficam olhando assim, que o momento da refeição é a prova, é o teste se a criança está se alimentando, é uma forma que eu penso, mas é naquelas aulas anteriores, no que foi desenvolvido durante tudo aquilo, o processo, o aprendizado em si, que vai fazer com que lá na prova, na hora do almoço, na hora do lanche, que a criança vai se desafiar, provar algo novo, vai experimentar, vai comer, não vai comer, né? Porque às vezes a gente tem essa prática dos educadores, conversa, né? Tem alguns que fazem várias propostas, mas eles ficam muito enraizados nesse momento da refeição. Mas claro que a gente não pode colocar a culpa só nos educadores. Tem uma questão de cultura escolar, cultura da família, né? A gente tem várias culturas aí, né? Grande parte é no hábito alimentar familiar, né? Sim. Nasce aí, né? Nasce aí. A escola, pelo contrário, a escola, ela flexibiliza, ela traz a pluralidade, né? De outras estruturas, outras famílias, outras experiências. As famílias têm muita dificuldade. E eu sempre digo que a criança não rejeita comida. Ela aprende padrões alimentares. Então, se aquela criança rejeita comida, olha para a família dela. A história está na família. Tu não pode querer que aquela criança coma brócolis se tu não come brócolis.
Entende? E tem que respeitar, depois dos 3 aninhos, que ela já tem toda uma papila gustativa, toda uma questão neurofisiológica, né, de compatibilidade, tem coisas que tu não vais apreciar. Mas dentro do tu vai gostar. Tem coisas que tu gosta e tem coisas que tu come, que tu te alimenta. Eu, quando trabalho com famílias, trabalho com crianças e adolescentes, eu digo, desde quando que a criança escolhe tudo que ela quer comer? Em que momento o adulto não se educou para botar essa criança dentro do centro da estrutura alimentar? Porque a criança, para ela é ofertado o alimento, certo? Dentro de um repertório. E a gente tem que comer junto. Por isso a importância que o adulto se alimente junto com a criança, num horário, numa mesa. Não é na frente da televisão, né? Eu tenho que dar atenção concentrada. A gente explora vocabulário, textura, né? Dos 5 órgãos dos sentidos, a princípio, né? Dos 5 órgãos dos sentidos, eles passam todos pelo talo. Ali a gente regula o que eu vou captar e o que eu não vou captar. O único que passa direto é o olfato. E a gente come, o paladar vem depois, a gustação, mas a gente come primeiro é pelo olfato e pelo visual. Quem perde o olfato, interessantíssimo, quando o pessoal teve a gripe, o Covid, que é uma das questões, Não conseguia comer, gente. não tem fome. Então, tu olha o que tu perde e tu mistura tudo num prato. Eu não posso falar, vocês têm muito mais propriedade, né? Mas mistura tudo aonde tu não consegue experimentar. Porque na hora que eu te oferecer alguma coisa, vamos experimentar isso aqui, eu coloquei sal, eu coloquei iogurte, eu coloquei açúcar, né? A gente aqui come abacate com açúcar, mas é aqui. Porque no mundo afora a gente come abacate com sal. Aprendi agora a comer manga com sal e pimenta, já viram? Não. Gente, aprendi com uma colega minha de trabalho, fica delicioso com uma salada, ficou espetacular. Né? E faz uns palitinhos assim que a gente come. Então, assim, oferta. A gente não pode dizer para uma criança, vamos ver se tu vai gostar ou não. Não tem essa opção. Vamos experimentar. O que tu achou disso? Torna a coisa mais instigante. Sim. Né? Como é que isso vai ficar melhor para a gente experimentar? Então, tu já coloca um caminho. Ou a criança faz aquela careta. Ai, não gostou. Ou já diz ele não come, ele não gosta. São pelo menos 10 a 15 vezes para começar a criar um hábito. Tu oferece uma vez e para. Vamos combinar, né? Essas 10 e 15 vezes não tem que ser exatamente numa sequência de dias e nem o alimento Não, do do mesmo mesmo jeito, jeito. né? Claro que não. A gente fala bastante sobre isso, né? Então, Vamos ser a cenoura criativos. ralada, cozida no bolo, no suco, numa exploração, Tu né? sabe que Uma tu, panquequinha. Na panquequinha. Silvia, tu sabe que tu trouxe uma questão que é dessa cultura familiar, dos hábitos da família, e me lembrou como é que eu vou dizer? Uma situação que a gente sempre tem, debate quase que diariamente nas escolas, que assim, na introdução alimentar, a gente tem duas orientações, Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao sal. Né? Então, sociedade de 0 sal até 1 ano, e o Ministério da Saúde fala mínimo de sal, considerando a criança dentro de um contexto social e hábitos da família. E o que eu percebo, assim, é que às vezes, e realmente a gente, principalmente o primeiro filho, o segundo já não é tanto, né? Mas assim, no primeiro filho a gente faz tudo certinho, faz a comidinha, e congela, e porciona, 0 sal, enfim. E às vezes a gente percebe que fez tudo isso até 1 ano. Agora pode comer comida da família. E daí degringola toda a alimentação e aí que às vezes começa essa seletividade, né? E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes vale, assim, a gente rever o hábito de toda a família para já desde a introdução, né? Então, assim, não adianta a gente fazer tudo só para aquela criança, não, já insere, já o comer junto. Pode ser o mesmo arroz, pode ser o mesmo feijão, claro, dependendo dos temperos, mas não tem problema. E do momento da vida e no momento da vida. É estruturante. A alimentação é uma das coisas mais importantes. A alimentação é puro afeto. Quem aqui não lembra do bolo da mãe, da avó, do feijão, não sei o que. Tem coisa que a gente come e chora, né? Que traz até aquela bergamota que a gente pegou numa árvore, te traz uma memória afetiva, né? Manga. Eu tenho manga. Ou seja, e a gente não usa esse recurso. Realmente a gente perdeu, porque a gente optou por uma rotina de vida, né? Então, a criança, quando ela tá numa família, tá numa escola, ela é introduzida, ela não é a família A e a família B. Quer comer pizza hoje? Beleza. Mas tanto para mim, que sou uma adulta, quando, né, para nós, somos adultas, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, até vá. Não pode ser todos os dias. Para uma criança, Patrícia saiu de 1 ano e meio, 2,
Ok? Se ela quer experimentar um pedacinho de pizza, mas ela tem um arrozinho com feijão, não tem problema. A questão realmente, essa segregação não faz parte. Eu vejo isso super comum. A criança tem uma comida, por que que ela vai querer comer a comida dela se tu tem a tua que é colorida, que é mais cheirosa? Ela quer brincar com o brinquedo dela com as coisas que tu tem. Porque ela quer participar do mundo adulto. Isso, ainda bem, neurônio espelho, é cópia, por isso que a gente fala, que a gente se relaciona, Por isso é que... empatia. Como é que eu vou querer que ela coma aquela. Ok, uma certa faixa etária mas depois que ela tem 9, 10 meses, um ano, ela vai botar a mão no teu prato de comida. Sim. Né? Se tu permitir que ela pegue ali o tomate ou toque numa carne, ótimo, tem famílias que não permitem, ok, mas tu facilitar no. Ajudar, né, nessa Facilita. exploração de mundo. É uma exploração do E é mundo, né? introdução alimentar, Gi, não é aquela programada. Sim, Ela é a. mas a isso não que a Carol intencional. falou, né, da família, né? Mas quantas eu vou puxar a questão para a escola, porque eu acho muito importante a quantidade de horas que uma criança fica dentro de um espaço escolar é bastante tempo, né? Algumas crianças entram às 8 da manhã, saem às 5 da tarde, ficam acordadas. Quanto tempo elas ficam acordadas em casa com a família? 3 horas, 4 horas, até a hora de dormir. Para dormir uma noite e acordar de manhã, sei lá quanto tempo fica com a família e já vai para a escola de novo. Então, a escola, a cultura da escola tem que estar um pouco mais aberta, porque ela é muito importante para a consolidação dos hábitos alimentares. Então, uma escola que recebe um bebê, ela é obrigação dela oportunizar os alimentos adequados, numa variedade adequada, porque a gente está ajudando aquela criança a se relacionar com os alimentos. Claro. Quantas refeições principais uma criança faz dentro de uma escola? Às vezes, praticamente todas. Né? Um bebê, uma criança de 9 meses que chega de manhã na escola, ele almoça, ele lancha, ele janta. Todos. Então, como é importante que a gente sabe aí que existe tem estudos científicos que mostram que entre os 2 e 3 anos existe uma consolidação do hábito alimentar. Então, de 2, 3 anos para trás, e se nesse período ele está na escola, é a nossa obrigação, enquanto pessoas profissionais que trabalham dentro desses espaços, lutar e promover para que esse ambiente tenha as melhores oportunidades para as crianças, né? Perfeito, Gi. E me permite fazer um acréscimo. É importante que a escola tenha essa linguagem com a família e que a família escute a escola. Também. Eu vejo a realidade da escola, de tentativas, né? De uma alimentação orgânica, mas dentro de uma estrutura familiar desorgânica. Eu tenho que puxar para a família, porque a escola tem uma função, mas a escola não consegue fazer milagres se a família não ajudar. Né? E as famílias são desorgânicas. Elas têm Claro. ela compra banana orgânica, mas o ato de se alimentar, na verdade, de se nutrir, ele é desorgânico. Então, uma coisa não compõe a outra. Não, o ideal, né? Nosso mundo ideal, Mas a gente gostaria a que família escutasse a mais a área da nutrição e a escola. Por que que eu A escola é ofertado importante, aquilo? mas a família a gente tem que estar caminhando os dois juntos, né? Porque Para ter um alinhamento. Eu E que a também escola escute a família. Também. E que a família escute a escola. Quando coloca, olha, porque às vezes os pais chegam com uma ideia na escola, tem que ser assim, assim, isso ele não come. Uma coisa é restrição alimentar, que veio, ou uma questão de dieta, né? A outra, ele já vem com a história do não come. Não é para oferecer isso, oferece aquilo, só um pouquinho, não sei que contexto ele não come. Eu vou oferecer igual, porque eu ofereço para o contexto como um todo. Claro. Né? Então a família tem que aceitar, vai um cardápio. Vem assim, vai um cardápio, dali outro dia vem várias reclamações. Colocou isso aqui, troca que meu filho não come. Troca que meu filho não come, eu só um pouquinho. Esse ano... Isso não é um restaurante, isso é uma escola. Exato. Começou o ano letivo numa escola, que eu acho que eu já falei com umas 10 famílias, assim, individualmente, para explicar. Claro que eu não falei assim, né? Não é um restaurante, né? Meu filho não gosta de ovo, não dá ovo cozido de lanche. Final do dia ainda, né? Que o lanche completo já foi. Não tenho como mandar outra coisa. Enfim, né? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouquinho mais, né? Escola, Olha, com laudo, a criança faz alguma terapia alimentar, enfim, a gente vai, né, acolhendo e tentando, mas, né, fica cada vez mais difícil, né? Gente, nosso papo tá muito bom. A gente precisa fazer umas publizinhas aqui. Posta para nós, por favor, Arthur.
tá? Falando um pouquinho, então, sobre os nossos cursos, que tá lá no Simpla, através aqui do QR Code. A gente tem uns cursos em EAD, para nutricionistas, para educadores também, tem um curso próprio de formação e nutrição escolar, as práticas pedagógicas, sobre a nova portaria, tem sobre treinamento, sobre saúde na escola. Então tem várias opções de cursos aí. O maior é o de formação, né? Que ele é mais completo, falamos um pouco da prática. E quem entra nesse curso de formação entra no nosso grupo, né, de alunas, que já estamos com esse grupo desde 2018, né, fazendo muitas trocas de materiais e Alunas, atualizando. basicamente nutricionistas de todos os lugares do Brasil, Isso, né? Isso é exatamente, importante. Nutricionistas exatamente. que atuam na área escolar em diversos lugares aí. Sim. Passo próximo. Aí, aqui tem alguns materiais desenvolvidos pela Nutrir e Desenvolver. Assim, materiais que ajudam, né, as nutricionistas a trabalharem oficina de talheres na escola, o prato de 5 cores. Então, vai lá no site, o www.nutridesenvolver.com.br e dá uma stalkeada lá. Uma olhada nas opções. Interessante. E o próximo? Acho que... Aí, então já foi lançado ontem, né? Ontem. O 4º Encontro Regional de Nutrição Escolar. As inscrições estão abertas, tá? Que está unido com o simpósio, o 4º Simpósio Multidisciplinar de Alergia Alimentar de Porto Alegre, em parceria com o Instituto de Alergias Dr. Hélio Simão, que vai acontecer agora, finalzinho de maio, 29 e 30. As inscrições são limitadas por espaço, tá com preço super acessível, o ingresso para 2 eventos. Para 2 dias de evento. 2 dias de evento inteiro, aí bem... E no nosso site, nosso link na bio da Goni, da Nutrir e do Encontro, também tá toda a programação, palestrantes, enfim, todas as... Quem quiser tirar dúvidas aí. Isso vale a pena, é um evento que tá bem legal, bem legal. É isso. Então, só para aproveitando que teve uma perguntinha aqui do Leandro, né, pessoal, existe algum dado que demonstra o quanto a falha no aprendizado infantil impacta na vida adulta? Esse assunto aí rende, a gente vai ter que chamar a Silvia para um outro podcast, gente. Eu não quis trazer esse, porque eu disse, bom, isso aí vai mais longe, mas agora, como a gente, né, deu uma pausa, vamos trazer uma perguntinha do chat aqui. Bom, vamos lá, vou responder isso por etapas, né? Muitos estudos. Falhas é uma pergunta, né? Não sei qual falha, mas com certeza, né? A gente pode esquecer que a educação infantil, a primeira infância, de 0 a 3, vamos ampliar um pouquinho, até 6 anos, ela é estrutura, ela é a base, ela é o pilar, não é? Do que a gente vai construir para cima. Então a gente não enxerga, mas com certeza são várias falhas. Acontece também que a gente não pode usar como adulto essa desculpa. Porque depois que a gente se torna um adulto, a gente vai lá e repara aquilo que não tá bom. Então, a gente também não pode ficar culpando a minha escola, a minha família por alguma coisa. Aquilo que não tá legal, corro atrás. O quanto antes sempre, né? Eu, de uma forma genérica. Sim, respondeu, Sim, porque maior, isso é responde. bem complexo. Ele é bem Eu complexo. acho que a gente tem que ir se encaminhando para o fim. E se a gente pudesse elencar, falo meus 3 itens, né? Mas assim, em alguns itens de tudo que nós conversamos até aqui, em relação aos sistemas de aprendizagem e, né, o sucesso na alimentação ou a criança, né, conseguir ter uma boa relação com os alimentos, né, de tudo que nós conversamos aqui, que 5 coisas talvez, ou 5 Aumentou pra 5 tópicos, já. que 5 pequenos tópicos, né, se a gente pudesse fazer um resumo, quais são os 5 pontos da nossa conversa aqui que a gente poderia encerrar, né, esse bate-papo maravilhoso. Eu poderia ficar horas aqui. Mas se a gente pudesse elencar 5 itens, 5 pontos chaves dessa nossa conversa toda em relação, principalmente assim, trazendo no ponto de vista da aprendizagem, o que tu poderia trazer para nós, assim, para esse fechamento, Silvia? Nossa, pergunta rica. Obrigada. Vamos lá. Então, aprendizado é um todo. Ele se dá, na sua grande parte, através de modelos, de exemplo, de repetição, certo? Quando existe uma criança, existe toda uma reacomodação familiar. Ele não é agregado. Então, é importante entender que nós falamos sobre alimentação hoje. Que alimentação e aprendizado, ele não é da criança, ele é familiar. A criança, ela reflete o padrão familiar.
Então, é só a gente criar outros hábitos, certo? A criança tem que ser próxima, o bebê, a criança, ele tem que ser próxima do alimento. A mãe não tem que ser uma cozinheira, a criança não tem que ir para a cozinha da escola, não, mas ela tem que ser próxima, tem que poder manusear. E ela, principalmente a transformação daquele alimento, né? Experienciar em vários formatos, texturas, cores, cheiros, sabores, deixar tocar, né? Digamos, a gente nasce com capacidade de aprendizado. Eu tenho que botar na boca para aprender, né? O sensório motor eu botar na boca. Deixa, olha que a textura, gente, é uma maravilha aquilo. Deixa experimentar, deixa tocar. Alimento na mão não é sujeira. Alimento na mão, eu alimento na mão. Depois que eu comi, eu faço o quê? Eu lavo a minha mão e eu lavo o prato, certo? Tire aquela coisa que tá todo sujo de uva, tá todo sujo de chocolate. Separem. A criança tem que aprender o que que é sujeira. Sujeira é aquilo que tá no chão, né? Outras coisas. Aquele é o alimento que tá na minha mão. Ele tinha que ficar dentro da minha barriguinha. Mas tá Alimento na que tá na minha minha mão. mão, né? Que tá na minha boca, no meu nariz, no meu cabelo. Aí eu A gente fez tiro, uma é o que não postagem entrou, sobre isso, agora tá no lugar errado, tá no nariz. Agora a gente vai colocar em outro lugar. Essa linguagem mais lúdica, aproximar. Deixar a criança descascar um ovo, descascar uma bergamota. Depois que ela vai aprender a escrever, recortar. Ela não consegue, porque ela não tem essa coisa do pinça, não foi trabalhado. A criança não descasca um ovo com 3 anos. Gente, tem que descascar um ovo com 3 anos. Uma banana, uma bergamota. Banana é bem fácil. Bem Com um ano de idade, já Já descasca vai uma banana, né? E deixar comer, claro que tem que ter alguns cuidados, mas A então, gente assim, precisa. alimento ser hábito, ser vínculo, ser afeto, ser feito na mesa. Ai, Silvia, isso é uma coisa muito demagógica, a gente não tem tempo. Tá bom, não precisa ser todos os dias, Sim, de mas vez em ele na quando. mesa. Em alguma, É, né? isso faz Ter momento, alguma né? refeição, né? E Alguma ter- E refeição. as Isso é crianças educar. gostam. As minhas, que já são maiores, que Gosto. já expressam Isso é educar. elas amam. Um dos melhores momentos que ela tem é quando a gente janta, que daí é o jantar que a gente consegue, assim, senta na mesa e a gente desliga a televisão e fica ali conversando. Elas amam. É impressionante o quanto elas gostam. Por quê? Porque é disso. afeto, é emoção. Tem atenção, tem Entrou- carinho, tem entrou a pela Independente escuta. do cardápio. Ele, Então, não é nem ele o prepara cardápio. junto, É. né? Não interessa o que, ele prepara e não corrige. Uhum. A gente ensina, mas a gente não corrige. Ficou cortado, não sei o que, é aquele cortado que vai. Porque se a gente corrige, que é o que a gente sempre faz, quando eles lavam louça depois, a gente corrige o que acontece. Ih. O teu não ficou bem feito. Opa, Então, a alencaria isso, já que tô ele é vendo muito que maior. ver. Eu já tô vendo que a gente vai ter que fazer essas um. tarefas, É que depende da idade, né? Sim, Claro, sim. uma criança depois de 10 anos, ela já tem uma preciosidade, uma capacidade diferente de uma criança de 1, 2, 3, 4, entendi. 5. Tá, então de 10 a gente pode corrigir, assim, uma De louça. certa forma. Vamos melhorar. Sim, eu acredito tem- que tu tem a capacidade de melhorar. Sim. Entende? Eu já vejo a Carol dizendo, fulana, vem lavar de novo A isso gente aqui. tem que aprender, a gente vai Não, aprendendo. não, melhorei Mas tá bastante. tudo bem, tá tudo não, bem. A melhorei gente vai bastante. Eu aprendendo. disse, olha só, filha, eu acho que tu tem que. De repente, ó, dá uma observada, daí eu mostro, né? Olha aqui, isso aqui tu lavou. Que agora elas estão sozinhas em casa, não tem as tarefas, até tem que marcar o X nas tarefas lá, pra não esquecer de nada, né? Tá certo. Então, Ai, ai, É ai. isso que funciona. tem que Acho que botar. ela lanqueia 5. Hã? Acho que falei das 5 coisas que. Claro, com certeza Então é conseguiu isso. fazer um bom apanhado, assim, daquilo que a gente estava conversando aqui. E a gente fica muito feliz com a tua presença. A gente quer te chamar Agradece. outras vezes. Agradeço, Gi e Carol, pela oportunidade da gente Isso. compartilhar um conteúdo de relevância científica, de conhecimento, muito importante. E eu Pra acho que que a gente tenha teria crianças muito mais mais saudáveis. coisas a se falar, né? A Aham, gente tinha umas sempre perguntas tem, aqui, né? mas foi indo, né? É, Como mas a eu gente acho que comentou, mas é um conteúdo bem importante, eu acho que é até válido para as pessoas também buscarem, né, esse conhecimento sobre esse conteúdo, buscar, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, de se tu repente, quiser né? trazer os teus canais aqui, como é que as Isso. pessoas podem te acessar, né? Contratar os teus serviços. Agora que a gente tá assim caminhando pro fim. Tá certo. Então, meu Insta é Silvia, underline, psicopedagoga, underline Blank. Né? Eu sou psicopedagoga comportamental. Comportamento é aprendizado. Então, dentro desta área, eu trabalho com várias áreas de comportamento. Né? Como é que a pessoa adquire um hábito, como é que ela adquire um comportamento, como ela modifica hábitos. Então, eu trabalho com palestras e treinamentos em empresas, em escolas. E agora em condomínio, o pessoal que eu comentei com vocês, que as mães estavam se queixando muita dificuldade de alimentação dos filhos. Aí me chamaram para dar uma palestra. Foi mais um treinamento, que foi um pouquinho mais longo, assim, de como interagir.
Que legal. Então, fico à disposição para perguntas e novos contatos. Muito Obrigada. bem. Obrigada Então tá. pela tua presença, tá? A gente fica muito feliz de ter trazido esse assunto aqui pro pessoal que tá nos assistindo. E é isso, E é então, isso, né? A gente dá Até um a tchau. próxima, então. Tchau, Tchau, um tchau. beijo.